Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, nessa aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos, sobre as questões históricas da região Nordeste, alguns aspectos históricos, da região Nordeste, e nessa aula nós vamos conhecer melhor as subdivisões da região Nordeste. Vamos iniciar então pela correção, páginas 215 e 217. Número 1, então. A respeito das relações entre o clima e o relevo do Nordeste, leia o texto abaixo. Então, vocês precisam fazer a leitura de um texto, Este texto, gente, ele está tratando sobre a formação da Serra da Borborema, como que ela aconteceu, e está trazendo também sobre os diferentes pontos de vista de estudiosos, exatamente sobre a formação da Serra da Borborema. Vamos lá, então, na letra A. Quais fenômenos do meio físico teriam formado o Planalto da Borborema? Comente. Então, segundo alguns estudiosos, gente, a Serra da Borborema ela teria se formado por conta de fenômenos climáticos, devido ao clima, as intempéries que essa região veio sofrendo ao longo de milhares de anos, formando assim suas terras altas. Um outro fator também, outros estudiosos também consideram que a Serra da Borborema ela se formou quando houve a separação da América do Sul e da África, e essa separação, dando origem ao Oceano Atlântico, acabou formando um estiramento, ali da região nordeste do Brasil. E nessa região nordeste, a crosta, gente, ela é bem mais fina que em outras localidades. Então, esse estiramento permitiu a formação do Planalto da Borborema. O estiramento é esticado, tá, gente? De uma ponta a outra. Letra B. Do ponto de vista da ocupação do espaço, o que se pode afirmar sobre o Planalto da Borborema? Que ele foi ocupado, e que dessa ocupação resultaram cidades como Campina Grande e Caruaru. Cidades, inclusive, históricas, e extremamente importantes para esses estados. Letra C. Que tipo de trabalho realiza um geofísico? Se necessário, pesquise e converse com os colegas. O geofísico, gente, ele estuda a estrutura, a composição, as propriedades físicas e os processos dinâmicos da Terra, das características do solo, toda a dinâmica envolvendo desde o interior da Terra até a sua superfície. Ele pode trabalhar na área de prospecção de minerais e petróleo, além de atuar em áreas de controle de poluição e contaminação subterrânea. Número 2. Quais são os argumentos favoráveis e contrários à transposição das águas do Rio São Francisco? Em duplas, pesquisem qual é a situação atual dessa transposição. Que aspectos positivos e negativos ela acarreta? Por fim, responda. Qual é a sua opinião sobre o projeto? Bom, gente, em duplas, poderia ter sido feito individualmente. Eu trouxe aqui os argumentos positivos, os argumentos negativos, e vocês também precisam opinar. O que vocês pensam sobre essa transposição? Os argumentos positivos são elevação da produção de alimentos, com as áreas irrigadas, queda da mortalidade de rebanhos, queda da mortalidade do gado, favorecimento direto da produtividade e vida no campo, entre outros. Os aspectos negativos, as novas interações geram impactos ambientais que poderiam alterar a dinâmica do ecossistema da região ao intervir no habitat natural de muitas espécies. Com a transposição do Rio São Francisco, vai haver a remoção de vegetação, vai haver a abertura de canais para a transposição, para a mudança dos cursos de água, então vai impactar de forma geral em todo o ecossistema, em todo o ambiente. Página 217. Na página 217, gente, para responder as perguntas, é necessário fazer a leitura do texto. O texto está se tratando sobre as quebradeiras de coco do Babaçu, No número 1, está falando sobre as dificuldades que essas quebradeiras de coco elas enfrentam durante a época de colheita e sobre como elas se organizaram, sobre a lei também do Babaçu, para garantir a essas mulheres
a sustentabilidade dos seus trabalhos, né? A sustentação dos seus trabalhos na realidade, porque é um trabalho que vem sendo realizado há várias gerações e que garantem o sustento dessas famílias. Então, no número 1 está falando o seguinte: por que o autor afirma que do babaçu nada se perde? Você conhece ou utiliza algum derivado do babaçu? Qual? Bom, essas duas segundas perguntas aí é uma resposta pessoal, mas a primeira pergunta, gente, é de acordo com o texto, né? A palha ela é utilizada para fazer cestos, as folhas são usadas no teto das casas, a casca é aproveitada como carvão, o caule fornece adubo, suas amêndoas são transformadas em leite de coco, óleo e sabão, e o mesocarpo permite o preparo de uma farinha rica em nutrientes. Então, tudo se aproveita do babaçu. Número 2. Quais os problemas que as mulheres quebradeiras de coco enfrentam para poder exercer esse trabalho? Problemas de violência, inclusive, tá bem, gente? A maior parte dos babaçuais é encontrada nas grandes propriedades de terra, e os fazendeiros usavam da violência para impedir o acesso delas aos babaçuais, inclusive cercando a área, protegendo a área, né? A partir da organização das mulheres, foi aprovada a Lei Babaçu Livre, né? Que depois, inicialmente no estado do Maranhão, depois outros países foram adotando essa lei, e é uma lei que não é muito respeitada, gente. Então, essas mulheres, elas precisavam se organizar em associações para conseguir ter acesso a essas propriedades. Então, criaram também o movimento interestadual das quebradeiras de coco do Babaçu, que impede, inclusive, gente, o desmatamento do babaçual, né? A poda dessas árvores para garantir o sustento dessas famílias. Número 3. Por que as quebradeiras de coco mais recentemente se aproximaram de outros grupos sociais? Essa aproximação é importante porque elas integraram um movimento desse estado, né, do estado do Maranhão, que se denomina Teia de Povos e Comunidades Tradicionais, composto de indígenas, quilombolas, comunidades camponesas, pois chegaram à conclusão de que é necessária a demarcação do território das reservas extrativistas. 4. Localize o espaço geográfico brasileiro onde os babaçuais se desenvolvem e o descreva brevemente. Os babaçuais se localizam nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. Do ponto de vista do quadro natural, trata-se de uma área onde a caatinga, o cerrado e a floresta amazônica se encontram na chamada de Zona dos Cocais. É uma área de transição, inclusive, da caatinga para a floresta amazônica, tá bem? Bom, sétimo ano, finalizamos a correção, então nós vamos continuar, vamos conhecer agora um pouco sobre as sub-regiões do Nordeste. Costumam-se reconhecer 4 unidades ou sub-regiões, né, levando em consideração as características físicas, especialmente a vegetação, mas nós vamos ver também que essas sub-regiões elas se diferem também em relação à densidade demográfica, em relação ao povoamento, à ocupação e também em relação ao desenvolvimento econômico e industrial. E também em relação às atividades econômicas que são desenvolvidas nessas sub-regiões. Então, as sub-regiões são o meio norte, né? O meio norte aqui compreende o estado do Maranhão e um pedacinho do Piauí. Temos também o sertão, chamado também de polígono das secas. O sertão compreende Bahia. Observem que o sertão, pessoal, ele compreende inclusive o norte de Minas Gerais. Então, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, né? O agreste corresponde a Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E a zona da mata, né, que corresponde desde o litoral do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. O meio norte ele é considerado como uma zona de transição. O que quer dizer isso? Uma área de mudança do sertão para a floresta amazônica, né? Transição da caatinga para a floresta. Na região do meio norte desenvolve-se as atividades extrativas, né? Extração do babaçu. É nessa faixa de terra que encontra-se as matas dos cocais, paisagem típica do meio norte, que é uma vegetação de transição, como já foi dito, entre a caatinga e a floresta amazônica. É constituída por palmeiras como a carnaúba e principalmente o babaçu, que é extremamente importante para a economia local, para a economia da região.
Os índices de pluviosidade são elevados na porção oeste, na porção de encontro com a floresta amazônica, e diminuem na porção leste, na porção de encontro com o sertão. Também conhecida como Zona dos Cocais, é uma área de vegetação peculiar caracterizada por extensos babaçuais. Babaçual, gente, é vegetação onde predomina babaçus, palmeiras cujos frutos, sementes, casca e folhas são aproveitados para a produção de óleo, leite, coco, sabão, na elaboração de artefatos de palha, entre outros. Como já foi dito, nessa unidade econômica predomina o extrativismo vegetal e a agricultura tradicional também. O algodão, né, o cultivo do algodão, a cana-de-açúcar e o arroz, gente. O arroz, né, o cultivo do arroz é chamado de rizicultura e acontece na região norte do estado do Maranhão. Como nós já vimos, né, durante a correção dos exercícios, depois de muita luta, depois de muita pressão social também, as quebradeiras de coco, elas conquistaram a lei do babaçu livre a partir de 1997, e ao impedir a derrubada indiscriminada dos babaçuais, até então praticada pelos pecuaristas. A lei contribui também para a sustentabilidade ambiental da mata dos cocais. Como nós vimos, é uma lei que não é respeitada em todas as propriedades, então essas mulheres chamadas de quebradeiras de coco se organizaram em associações, né, para conseguir delimitar toda essa reserva de palmeiras do babaçual. O sertão. No sertão nordestino, também conhecido como polígono das secas, né, o semiárido nordestino, apresenta clima semiárido e vegetação de caatinga. Possui índices pluviométricos extremamente baixos e chuvas bem irregulares, né? É também conhecido, como já foi dito, como polígono das secas. Abrange a maior parte da área do Nordeste, incluindo o norte de Minas Gerais. A principal atividade econômica do sertão, pessoal, é a pecuária extensiva e de corte. Pecuária extensiva realizada em propriedades, né? O gado ele é criado solto, em grandes pastagens. Os brejos são locais mais úmidos por onde se situam, por se situarem em encostas e vales fluviais, são as principais áreas agrícolas. Nessas regiões é feito o cultivo de milho, feijão e cana-de-açúcar. Em algumas áreas, como no Vale do Cariri cearense, gente, cultiva-se o algodão de fibra longa, de altíssima qualidade, denominado seridó. Nas áreas litorâneas também do Ceará e do Rio Grande do Norte, é realizada a extração de sal, que é exportado principalmente pelos portos de Areia Branca e de Macau do Rio Grande do Norte. Desde os séculos XVI até o ano de 2018, a gente vem se registrando diversos períodos de seca na região do Nordeste. Né? Como nós já estudamos, essa seca do Nordeste, essa seca do polígono das secas, né? Ela ocorre, né, de forma natural por conta de fenômenos climáticos, mas também quando há intervenção humana, como desmatamento, como ocupação irregular, como uso irregular do solo também, vai intensificar este processo de seca. Diversas estratégias alternativas são elaboradas por órgãos governamentais para tentar resolver este problema da seca no Nordeste. Desde a época do Império no Brasil, gente, o governo federal ele adota uma política de combate aos efeitos da seca com a construção de açudes. Açudes são reservatórios de água para a pecuária, para a agricultura e também para o abastecimento doméstico. Em 1909 foi criada a Inspetoria de Obras contra as Secas. Mais tarde ela foi transformada em Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Este órgão ele foi incorporado à SUDENE, né? A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em 1959. Todos esses órgãos eles foram criados pelo governo federal com o objetivo de financiar o desenvolvimento da região Nordeste, né? E controlar a questão da seca. Controlar de que maneira? Com a criação de poços artesianos, com a criação de açudes,
incentivando a agricultura irrigada também, para que a região Nordeste conseguisse alcançar desenvolvimento econômico e industrial, e que não fosse tão prejudicada pela questão da seca. Neste mapa aqui nós temos Nordeste, áreas semiáridas e sujeitas à desertificação. Só uma coisa que é interessante a gente saber é que os solos do sertão nordestino, gente, são solos mais argilosos e solos mais arenosos também. Então, este tipo de solo arenoso, ele já é mais propício ao processo da desertificação. Nessa região aqui, observem quais são as áreas semiáridas e qual é a área subúmidas secas e áreas do entorno. Observem que o limite das áreas susceptíveis à desertificação é também em função de mudanças climáticas, né? Como elevação da temperatura e também muita escassez hídrica. Todas essas medidas adotadas, gente, pelos órgãos federais para resolver a questão da seca não surtiram o efeito esperado, apenas mitigaram, né, minimizaram os prejuízos. E muitos desses programas de redução da seca acabaram beneficiando os grandes proprietários de terra, porque muitos açudes, né, foram construídos dentro das propriedades desses grandes latifundiários, acabando beneficiando essas pessoas. Atualmente se utiliza muito a expressão indústria da seca. Por quê? Porque muitos políticos e muitos grupos econômicos acabam lucrando com este fenômeno da seca, né? Muitos políticos, inclusive, acabam usando a situação, o fenômeno da seca na região Nordeste para angariar votos, né? Prometendo que vai acabar com o problema da seca e todo ano de eleição são as mesmas promessas. As verbas federais também, que são destinadas ao combate dos efeitos das secas, elas são distribuídas aos políticos ligados a partidos no poder, que as empregam muitas vezes apenas para garantir votos, como já foi dito anteriormente. A região da Zona da Mata é a área de clima tropical úmido, é a área que possui maior densidade populacional, tá bem? Como nós vimos, ela se estende do Rio Grande do Norte até a região mais setentrional da Bahia, né, ao sul da Bahia. São registradas também, gente, nessa região da Zona da Mata, onde se encontram as capitais também mais desenvolvidas dos estados da região Nordeste. A Zona da Mata ela se subdivide em algumas unidades. Zona da Mata Açucareira, o próprio nome diz, é a região onde ainda predomina a monocultura canavieira voltada para a exportação do açúcar. E também é nessa região onde nós encontramos os maiores problemas nordestinos, né? Em função da grande concentração fundiária, né? O que acaba atrapalhando, né, a produção agrícola dos pequenos produtores rurais. Então, nessa região da Zona da Mata Açucareira, nós vamos encontrar grandes bolsões de pobreza e boa parte dos trabalhadores, gente, recebendo menos que um salário mínimo por mês. Então, foi dessa região que saiu aquela grande leva de imigrantes, né, desde o século XIX até o século XX, e não, como a gente costuma acreditar, da região do sertão nordestino. Nessa imagem aqui, nós temos plantação de cana-de-açúcar no município de Jaboatão dos Guararapes. Também na Zona da Mata nós temos o Recôncavo Baiano, onde está localizado o polo petroquímico de Camaçari, como nós já vimos, né, extremamente importante no estado, na cidade de Salvador. São áreas extremamente modernas, áreas industriais, que atraíram diversas indústrias para essa região. Indústrias petroquímicas, indústrias mecânicas e também indústrias automobilísticas. O sul da Bahia, ou Zona do Cacau, é a região onde predominou, né, a monocultura cacaueira, que era voltada para a exportação. Essa produção ela está em declínio, está em crise, né? No final do século XIX até parte do século XX, gente, o Brasil era o maior produtor e o maior exportador mundial deste produto.
com o aumento da concorrência, né, e também por questões mudanças climáticas, a produção ela tem reduzido, né? Então há uma decadência desta área por diversos motivos, como a baixa dos preços do cacau, a concorrência com países africanos e asiáticos, o fim da expansão das terras, né, cultiváveis nessa região, a falta de investimentos em técnicas modernas, né, e infestação da praga vassoura de bruxa, que devastou grande parte das plantações baianas. Nessa imagem aqui, nós temos demonstrando a plantação do cacau no município de Ilhéus. O Agreste, gente, é também considerado uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Nessa unidade, né, nós vamos ter um lado caracterizado por áreas mais úmidas na área leste, de encontro com a zona da mata, e uma área mais seca na área oeste, de encontro com o sertão. Diferente da zona da mata, no Agreste nós vamos ter as pequenas e médias propriedades onde se pratica policultura. A policultura é o cultivo de diversos produtos, e também como algodão, café e agave ou sisal. O sisal é a planta da qual se extrai uma fibra utilizada na confecção de tapetes. A estrutura fundiária do Agreste, como já foi dito, gente, em comparação com a monocultura, em grandes propriedades da zona da mata, ela é mais constituída por propriedades familiares. Localizam-se nessa região também algumas cidades que desempenham o papel de capitais regionais, como Campina Grande, na Paraíba, Caruaru e Garanhuns, né, em Pernambuco, e Arapiraca, em Alagoas. Essas cidades, gente, essa região vivem basicamente do turismo e também do comércio, né? O turismo em função das festas religiosas, dos carnavais, também, que atrai multidões para essas regiões. Nessa imagem aqui, nós temos a representação, né, de algumas comemorações, festejos em estados, né, especificamente a festa junina de Campina Grande, na Paraíba. O Novo Nordeste. O Novo Nordeste, pessoal, refere-se às regiões que estão tendo uma grande prosperidade industrial. Entretanto, gente, quando a gente fala sobre esse Novo Nordeste, sobre esse desenvolvimento industrial, essa melhoria na economia da região Nordeste, a gente precisa ficar muito atento porque este desenvolvimento e essa expansão está concentrada em alguns estados, como, por exemplo, a Bahia, Pernambuco e também o Ceará. Então, nessas regiões, nesses estados, vão se construir algumas metrópoles e áreas modernas, né? Por uma crescente classe média também e com uma diversidade cultural. Nos últimos anos, algumas áreas do sertão nordestino passaram por um processo de modernização, sobretudo as regiões ao redor do Rio São Francisco e na porção oeste da Bahia. Nós tivemos a implantação do complexo agroindustrial Petrolina Juazeiro, nós também tivemos o complexo mineralógico também no estado do Maranhão, e tivemos também, gente, a construção do Parque Tecnológico no Recife, né, capital de Pernambuco, que se destaca, gente, como o maior parque tecnológico do Brasil. Então, estes estados, eles estão vivendo uma era de prosperidade muito grande, industrialmente, mas para alguns economistas, para alguns estudiosos, isso está aumentando a desigualdade da região, porque enquanto umas áreas crescem muito, outras áreas estão ficando defasadas. O polo petroquímico de Camaçari, ao norte de Salvador, é hoje uma moderna área industrial. E a Bahia, gente, é o estado com a economia mais forte do Nordeste. Bom, vou finalizar por aqui, então, a nossa aula, tá bem, sétimo ano. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Essas atividades são as páginas 221, 222, 224, 225, 226 e 227. São poucas perguntas por página, tá bom? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.